Aleluia, glórias ao Senhor. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos nós. Nessa noite, vamos continuar meditando no Evangelho de Marcos. Peço que você deixe sua Bíblia aberta aí no Evangelho de Marcos. Desta vez no capítulo 3, a partir do versículo 7. Temos aprendido muito dentro do Evangelho de Marcos. Marcos, ele deseja apresentar Jesus rapidamente como o poderoso Filho de Deus, o nosso Salvador. Então ele não se ocupa em genealogia, ele não se ocupa em contar sobre o nascimento de Cristo, que é algo muito bonito da gente também saber. Ele não está errado em fazer isso, e Lucas e Mateus também não estão errados em colocar com mais detalhes o nascimento, mas algumas pessoas até desprezam um pouco o Evangelho de Marcos por acharem que ele é muito curtinho, né? O Evangelho curtinho só tem, se eu não me engano, 16 capítulos. E Marcos é apressado, mas é um apressado no bom sentido. Não é aquele apressado no sentido relaxado ou no sentido de quem está logo querendo se livrar de algo, mas é um apressado porque ele quer logo que os seus leitores saibam quem é Jesus. E Jesus é o poderoso Filho de Deus. Jesus é o Salvador. Jesus é o Rei dos Reis. Então ele o apresenta logo de cara no primeiro versículo. Ele fala de João Batista que o precedeu, né? Ele conta sobre o seu batismo e aquele evento fenomenal, maravilhoso que aconteceu lá com a presença do Pai e do Espírito. Ele conta que Jesus chamou 4 pessoas para lhe seguirem no começo e depois começa a contar os prodígios que Jesus ia realizando, os milagres que Jesus começou a fazer. E assim Jesus enfrentou controvérsias, Jesus enfrentou oposição, Jesus enfrentou acusações, Jesus enfrentou perseguições. Inclusive nós vimos isso no culto passado, na pregação passada, quando falou a respeito dos discípulos comendo espigas no dia de sábado, e o texto terminava dizendo que os fariseus, os herodianos, se juntaram e conspiravam para matar Jesus, logo depois de Jesus fazer um milagre, por misericórdia, curando um homem que tinha uma das suas mãos ressequidas. Os irmãos se lembram? Amém? Quem não viu, pode ver, está gravado. É a prova de que foi exposta também essa passagem, que foi até o versículo 6 do capítulo 3. E aí logo depois de Jesus saber que estavam conspirando contra ele, ele se retira. Versículo de número 7. Jesus se retira com os seus discípulos para o mar. Talvez com o desejo de descansar um pouco, talvez com o desejo de ficar um pouco afastado da multidão. Mas Jesus estava aqui para servir. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a multidão não deixava ele em paz, entre aspas. Uma grande multidão o seguia. E eram pessoas que agora vinham não só da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, mas vinham também da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então elas não sabiam quem Jesus era. Atentem bem para isso. Atentem para o que eu disse no começo. Marcos tem um desejo muito grande de apresentar quem Jesus é. Estas pessoas que estão em busca de Jesus, elas não sabem quem Jesus é. Elas só sabem aquilo que Jesus estava fazendo. Elas sabiam das muitas curas. Elas ouviram talvez do homem da mão mirrada. Elas ouviram talvez do paralítico de Cafarnaum. Elas ouviram talvez da sogra de Pedro. Todos esses milagres relatados aí no Evangelho de Marcos. E aí essas pessoas se arvoraram ali para aquela região onde estava Jesus por este motivo, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Pergunta do Espírito Santo para nós:
para que você foi ao encontro de Jesus? Ou por que você foi ao encontro de Jesus? Por que as pessoas têm ido ao encontro de Jesus? Irmãos que já são crentes há um certo tempo, você lembra da primeira vez? Por que você veio ao encontro de Jesus? E esses mesmos irmãos que já são crentes há muito tempo, hoje, atualmente, que estão ainda em busca de Jesus, estão buscando Jesus por quê? Por quê? É uma pergunta, para que o Espírito de Deus vá mexendo conosco. Porque Deus, creio eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a Trindade está interessada em que nós o busquemos para saber quem Ele é, para termos com Ele uma relação, para ouvirmos dele o que Ele tem a dizer para nós. E ao nos aproximarmos dele, nós vamos descobrir que Ele é Rei. E o que se faz diante de um rei? A gente se curva e a gente serve e a gente adora a esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é muito importante, se você não chegou ainda, mas você chegue nesse nível de estar aqui, de estar em Cristo, de estar buscando a Cristo para o ouvir, para o adorá-lo, para o servir, para o seguir. Que você se levante todas as manhãs, não simplesmente dizendo: Senhor, me livra do mal, me abençoa, me dá uma bênção hoje, Senhor. Que você não seja simplesmente aquela pessoa que coloca lá na sua rede social: agradeço pelas lições de outubro, novembro, pode vir com as suas novas bênçãos. Tem um negócio assim, né? Então, que a gente tenha muito mais um pensamento de dizer assim: Senhor, o que tu queres de mim nesse mês de novembro? Toda vida que eu falo isso, eu me lembro daquele louvor que a irmã Dagmar cantava aqui, ainda canta, não sei. Ela sempre resgata alguns louvores maravilhosos, e um louvor que diz: o que queres que eu faça, assim, é você mesmo que canta, né? O que queres que eu... É você que canta? É? Você gravou? Não, né? Brincadeirinha. O que queres que eu faça, Senhor? Aí continua dizendo, respondendo: eu quero expandir o teu amor, não é? Uma chama em mim se acendeu e ninguém pode apagar, nem os rios, nem o mar. Esse é o sentido de ser crente. É saber que uma chama em você foi acesa, porque João disse: eu batizo com água, mas após mim virá aquele que batiza com o Espírito Santo e vai acender um fogo dentro de vocês. E quando essa chama em vocês se acender, vocês vão querer expandir o amor de Deus na terra, sendo testemunhas de Jesus Cristo. Quem é este povo? Que povo é este? Esta é a igreja. Dessa vez eu não quis nem pegar este é o povo que vai morar no céu, porque esse não é o ponto ainda. Nós ainda não vamos morar no céu, nós vamos um dia, mas ainda não. Na teologia existem duas expressões: o já e o ainda não. Existem muitas verdades na Bíblia que são para já e outras que ainda não. Então, vamos para o céu? Amém. Né? Seja lá o que for o céu, no sentido da sua profundidade que nós não alcançamos, mas ainda não. Nós temos que pensar agora no já. E já? E agora para já, o que é que tem? O que tem é adoração a este Deus, serviço a esse Deus, trabalho cristão. Então é preciso que a gente saiba dessas coisas. O Senhor está formando um povo para o seu louvor. O Senhor está formando um povo para encher a terra da sua glória, assim como as águas cobrem o mar. Quero crer aqui no meu coração, espero não estar errado, mas está me vindo agora um entendimento de que fala da igreja. O Senhor cobrindo a terra com a sua glória, assim como as águas cobrem o mar. A glória de Deus é a igreja de Jesus. É a glória de Deus. É a obra de Deus, é o povo de Deus, é o povo que Ele está
formando. Até hoje ele está formando esse povo. Porque Deus sempre quis formar um povo. Povo que gosta de falar em sonho de Deus, né? Eu vou usar essa expressão aqui, sem problema. O sonho de Deus sempre foi formar um povo. Quando ele criou o homem e a mulher, era para formar um povo. Não deu certo. Como diz a gíria, moiou. Aí ele foi formar um outro povo a partir de Noé, não é? Também não deu tão certo. Aí ele quis formar um povo agora a partir de Abrão, se tornou Abraão e formou mesmo esse povo, o povo hebreu, o povo judeu. E este povo foi chamado por uma missão, falharam miseravelmente. Deste povo o Senhor extraiu, deste povo o Senhor fez brotar o Messias, o Salvador. E este Salvador é o novo Adão. Jesus é o Adão que deu certo. O novo Adão. É por isso que ele é batizado, retirado das águas. Águas remetem, fazem a gente lembrar da criação do mundo, não é? Tinha águas ali. Aquelas águas ali, Jesus saindo das águas, é o novo Adão saindo das águas. Jesus é o novo Moisés. Quando ele saiu do Jordão batizado, ele foi levado pelo Espírito para onde? O deserto. E ali venceu o diabo nos 40 dias que passou lá, né? O povo de Israel que passou 40 ou 400, aliás, 40 anos vagando pelo deserto e perderam e foram derrotados na sua jornada, Jesus, onde eles foram derrotados, Jesus venceu. Sempre onde o homem perde, Jesus vence. Então Jesus veio para cumprir uma missão que era impossível para qualquer homem na terra. O próprio Deus se encarnou para poder fazer a sua obra. Sabe aquela história de que diz assim, se você quer fazer bem feito, se você quer que se faça bem feito, faça você mesmo. Então Deus falou, eu mesmo vou lá. Mas eu não vou desistir do meu plano. Eu não vou mudar o meu plano. O meu plano é formar um povo. Então o plano de Deus, irmãos, não é fazer você feliz. O plano de Deus é formar um povo. O plano de Deus não é conceder o desejo do teu coração. O plano de Deus é formar um povo. Amém? Você não é especial. Você só faz sentido dentro de um povo. Nunca abra sua boca e diga assim, igreja sou eu, porque isso não existe. Igreja somos nós. Aí sim, o Senhor quer formar um povo. Apesar dele nos ver individualmente, nos amar individualmente, ele olha para cada um, ele sabe o que cada um está passando, mas ele quer formar um povo. Não estou querendo desprezar a individualidade, e muito menos o Senhor. É que o Senhor sabe que nós só somos felizes se formos pertencentes a um povo que Ele mesmo está fazendo. Não há outra possibilidade de felicidade a não ser fora, a não ser dentro do povo de Deus. Fora do povo de Deus não há possibilidade de realização. Fora do povo de Deus só tem vazio. Fora do povo de Deus só tem dor. Fora do povo de Deus só tem destruição e trevas. A luz habita no meio do povo de Deus. Há 7 candelabros no meio do povo de Deus. E o Senhor Jesus passeia no meio dos candelabros. Eita! Amém? Está em Apocalipse isso, né, irmão? Está em Apocalipse. Jesus passeia no meio do seu povo. Vamos ver o que isso tem a ver com esse texto. Essa multidão não sabia quem ele era, mas Jesus está formando o povo. Então, versículo de número 9. Recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Sempre que eu leio esse texto, eu ficava pensando em saúde mental. Eu digo, até Jesus precisa de saúde de momento assim, de descanso, o povo apertando ele, né? Eu ainda creio nessa interpretação. Mas também vejo que pode ser que ele quisesse o barco para se afastar e poder falar a todos, né? Calma, gente, eu não estou aqui só para curar. Calma, gente, eu sei
eu me compadeço de vocês. Eu sei que dói ficar doente, mas eu estou aqui para algo maior. Eu estou aqui para formar um povo. Amém, irmãos? Queria que você entendesse essa frase. É a mesma coisa de dizer que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ora, o que é que se havia perdido? O povo. E quando ele salva quem? Um povo, para formar um povo diferente, um povo zeloso de boas obras, chamada Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o lugar mais seguro da terra, esse é o lugar mais abençoado da terra, esse é o lugar para estar, na Igreja de Jesus. Não estou falando dessas 4 paredes, não estou falando deste templo, não estou falando da nossa denominação, mas estou falando de nós aqui nessa noite, amém? Nós fazemos parte desse povo, glória a Deus. Sabe por quê? Por causa da misericórdia do Senhor. Porque olha para tu aí agora. Tem um negócio de dizer, né? Ei, olha aí para o teu irmão. Não, olha para tu agora. Vou pedir agora, quando eu venha pregar, que os irmãos tragam um espelho, que eu vou pegar isso, vou começar a fazer isso com mais frequência. Aí você pega o espelho e diz, olhe para você aí agora e observe, você, olhando para si mesmo, você acha que você merece fazer parte desse povo? Quem merece aí, diga amém. Muito bom. Nenhum de nós merece fazer parte de um povo desse. Que povo lindo, que povo maravilhoso, que povo abençoado. Mas por quê? Porque Jesus foi quem formou. Ele nos resgatou das trevas para a sua luz. Ele chamou aqueles que ele mesmo quis. E ele formou a igreja e nós fazemos parte dela. Ah, mas eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou caindo, eu escorreguei. Tudo bem não, é ruim escorregar, mas há esperança para o que escorregou. O Senhor ainda espera por você. E às vezes, para escorregar, não precisa nem sair não, viu, irmão? Tem gente que está dentro da igreja e só anda patinando. É escorregando dentro da igreja, direto dentro da igreja, escorregando. Mas está perto do povo, não está não está longe da salvação, não está longe do Salvador, não está longe da palavra. Que o Senhor restaure todos aqueles que precisarem ser restaurados nessa noite. E o que é a restauração que eu estou falando? É de ser trazido de volta para esse povo maravilhoso. Por quê? Porque foi maravilhado pelo Senhor. Tudo que eu puder dizer de elogio a esse povo, não é por causa do povo, é por causa de quem formou o povo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como se eu chegasse diante de um carro lindo, uma máquina, uma maravilha, e eu dissesse, é lindo, é maravilhoso, é bom, olha a potência, olha aí a qualidade, olha o desempenho, mas eu pensasse muito mais em quem fez, em quem projetou, em quem criou, em quem fabricou, do que no próprio carro em si. Porque o carro em si não tem mérito nenhum. Ele não fez nada para ser do jeito que ele era. A igreja não fez nada para ser como ela era. O Senhor Jesus é o autor da igreja. Ele é o fundador da igreja. É aquele que criou a igreja, é aquele que gerou a igreja, ele gerou a igreja das suas entranhas. Não é errado eu fazer essa comparação. Paulo fez uma comparação dele mesmo com uma mulher grávida, sim ou não? Eu não fez, né? Meus filhos, por quem eu sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Ele dizia isso. Jesus, lá na cruz do Calvário, quando ele expirou, quando ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele expirou. Esse sopro dele criou a igreja. Glória a Deus. Assim como o sopro de Deus deu vida a Adão, aquele sopro de Jesus deu vida ao novo povo, a igreja de Jesus de Nazaré. O melhor lugar
para estar, o único lugar para estar, o único povo para estar. A arca da aliança, aliás, a arca de Noé, melhor dizendo. Nos tempos do dilúvio, com as águas transtornando lá fora, com a morte assolando do lado de fora, qual era o único lugar seguro da face da terra? A arca. Qual é o único lugar seguro hoje da face da terra? A igreja. Ah, mas você está exaltando demais a igreja, não é porque você não está entendendo. Quem pensa isso não está entendendo. Porque quando eu penso na igreja, eu penso em Jesus. Porque Jesus, ele é a cabeça. Ele é o cabeça deste corpo chamado igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Quando eu falo da igreja, eu estou falando de Cristo. O lugar mais seguro para estar é a igreja. O lugar mais seguro para estar é Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Esse pessoal não sabia nada disso. Nenhum deles sabia nada disso. Nem Pedro, nem João, nem André. Nenhum deles sabia nada disso. Nesse momento. Essa multidão, nenhum deles sabia nada disso. Mas Jesus está trabalhando para que eles saibam. Versículo 10. Curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Era isso que as pessoas queriam. Eu não as condeno, irmão. Quem sou eu para condenar essas pessoas? Ah, se nós tivéssemos a chance, você não aproveitaria? Hein? Jesus passando e você tocar nele. Né? Coisa linda, maravilhosa. Mas eles não entendiam o que Cristo queria fazer. Irmãos, não é que Cristo não queria curar. Não é que Cristo estava desprezando os doentes, é que ele queria que eles entendessem assim: eu quero fazer algo maior, que vocês ainda não sabem, mas vocês vão saber. Eu não quero fazer só isso, eu quero fazer mais. Eis que faço algo novo. Amém? Eis que faço algo novo, diz o Senhor. Os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Que ironia, né, irmão? No meio dessa multidão de gente, inclusive já com discípulos ali, pessoas próximas, multidões vindo atrás de Jesus, ninguém sabia quem ele era, a não ser os espíritos malignos. Quem sabia que Jesus era apenas os espíritos malignos. E diziam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus advertia a eles severamente que não os expusessem à publicidade. Ou seja, eu não quero ser conhecido, já falei isso aqui, vou repetir. Eu não quero ser conhecido, disse Jesus, por testemunho de demônios. Jesus quer ser conhecido pela igreja. E aí depois disso, Jesus subiu no monte. Toda vida que alguém subia no monte é para fazer coisa nova, é para instituir algo novo. Jesus subiu no monte para formar um povo. E aí ele começa esse povo chamando 12. Do jeito que Deus formou uma grande nação, uma grande multidão, através de 12 homens, filhos de Jacó, agora Jesus, não por acaso, chama 12 homens, e ele chama baseado em quê? É uma seleção, 12 pessoas no meio daquela multidão, no meio daqueles discípulos, porque havia multidão e já havia discípulos. Pessoas que estavam mais achegadas a ele, mas não era só 12, era mais de 12. Dos discípulos, ele fez uma seleção de 12, porque esse número é significativo para Israel. O que ele usou como critério? No que ele pensou? Né? Em outro evangelho diz que ele passou a noite orando para escolher. Esse evangelho aqui diz algo que eu acho muito interessante. Se você observar o versículo seguinte, né, que é o versículo de número 14, você observando o versículo 14, você vai encontrar a resposta que eu estou pedindo. Jesus chamou aqueles 12 homens por quê? Por que ele escolheu exatamente aqueles 12 ali? Né? Pedro, André, João, Tiago,
Bartolomeu, tem uns que não são muito conhecidos não, né? Tem mais, o Judas Iscariotes. Por que ele chamou exatamente aquelas pessoas ali, o Simão o Zelote? Por quê? Olha o versículo. Olha o versículo. Esse é o para quê. Chamou para estar com eles. Mas olha o versículo aqui. Então designou 12, aos quais chamou apóstolos para estarem com ele e os enviar a pregar. Eu fui traído por mim mesmo aqui. Em outra versão eu li. E por isso vocês não responderam o que eu estava esperando. Mas em outra versão diz assim: chamou aqueles que ele mesmo quis. Né? Ou talvez seja no versículo mais adiante, não é? E eu estava com esse versículo na cabeça já. É no 13, não é isso? Olha, o versículo 13. Fui injusto com vocês. Perguntei e não dei a condição de vocês responderem. Mas não tem problema, está aqui a resposta. No versículo 13, diz que ele chamou para si, ele chamou aqueles que ele mesmo quis. Ou seja, ele chamou aqueles 12 porque ele quis. Por que você chamou isso? Porque eu quis. Para quê? Para estarem comigo. E para quê? Aí a gente volta para aquele versículo que a gente estava antes. Para estarem comigo e para que eu os envie a pregar. Veja a ordem das coisas. Para que alguém seja enviado a pregar, primeiro precisa estar com ele. Não faz sentido? Não dá para você pregar sem você estar com ele. E é dever de todos pregar. Não necessariamente como eu estou fazendo agora, diante de um púlpito, né? E usando um microfone. Mas é dever de todos pregar. De todos quem? Todos os que fazem parte deste povo que Jesus está criando. Jesus está criando um povo aqui. Vocês estão testemunhando o momento em que ele começa a criar esse povo, chamando 12. O que Jesus quer para eles, o que Jesus aponta para eles, é o que ele quer que todo o povo faça. Ou seja, ele não quer só que esses 12 estejam com ele. Ele não quer somente enviar esses 12 a pregar. Ele quer que toda a sua igreja esteja com ele. E estando com ele, esteja capacitada a pregar a sua palavra e testemunhar do seu nome. Então não me venha com desculpas, não me venha com churumelas, como dizia o outro. Ah, mas eu não consigo, pois esteja mais com ele. Esteja mais com ele. Você lê a Bíblia todo dia? Você ora todo dia? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Você tem interesse em entender o que você lê? Ora, eu não leio tanto a Bíblia. Eu só escuto a Bíblia quando eu vou para o culto e ouço a pregação. Eu quase não oro. Eu só oro quando está ali os irmãos juntos, eu estou num culto ali, em algum lugar. O máximo que eu leio da Bíblia é aquele versículo do dia que aparece no meu aplicativo. Ou então algum versículo que alguém manda para mim no WhatsApp, dando bom dia e colocando aquele versículo. E eu não entendo muita coisa. Por que isso? Porque não entende porque não busca. Passe 2 horas, 3 horas por dia fazendo alguma coisa e veja se você não aprende. Alguma coisa qualquer, hein? Não é não, irmão? A pessoa todo dia passa 2, 3 horas fazendo determinada atividade. No começo ela vai ter dificuldade, mas aquilo vai fazer parte dela. Ela vai se vincular àquilo. Ora, nós passamos pouquíssimo tempo diante da palavra de Deus, diante do Deus da palavra, diante da oração, diante do estudo bíblico. Ora, se nós negligenciamos até as programações da igreja, que como eu sempre digo, é a coisa mais fácil de fazer, é você estar aqui.
É fácil, mas não deixa de ser importante, porque Deus quer ver esse povo que ele criou, Jesus quer ver esse povo novo que ele criou, reunido, unido, para o louvar, para o adorar na beleza da sua santidade, para ter comunhão, para terem relacionamento, para usufruírem de fraternidade, de irmandade, fortalecerem relação, circular amor. Ele quer isso. Mas assim, na prática não é difícil de se deslocar de casa para um determinado lugar, em uma hora marcada, para passar ali não muito tempo, em um lugar relativamente confortável. Qual é a dificuldade que tem disso, irmão? E até isso é negligenciado. Imagine alguém se debruçar diante da palavra, com 4, 5 comentários bíblicos ao redor, perguntando a pastor, buscando o pastor, mandando mensagem, tirando dúvida. Eu quero entender isso aqui. Cadê esse interesse, meus irmãos? Onde estão essas pessoas que querem entender a palavra de Deus? Isso é estar com Ele. Aí, depois você diz, eu não consigo pregar. Também, né, irmão? Desculpa aí. Não estou falando aqui a uma pessoa isoladamente. Fala Deus ou não? Hein? Glória a Deus por isso? Por essa palavra? Ou você está chateadinho? Eu não estou falando com ninguém aqui, eu não sei como é a vida de vocês, no dia a dia dentro de casa, eu não sei. Né? Mas você sabe, se você estiver assim, né? Se essa palavra está chegando em você e faz sentido para você, não é você sendo humilhado, não é você sendo descatitado, como o pessoal fala por aí, não. Não é você sendo espezinhado, é você sendo edificado, é você sendo amado, é você sendo cuidado por quem? Por mim? Também, mas muito mais pelo Senhor Jesus, que é zeloso pela sua noiva. O povo que ele fez é a noiva dele. É a noiva dele. Cuidado quando for falar da noiva dele. Cuidado. Chamou esses 12 para estar com ele, para vir a pregar, para exercer a autoridade de expulsar demônio. Deu a eles todos isso aí. E esses 12 que designou, aí foi falando, tem o nome aqui deles. Simão, a quem chamou de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago. Pedro, Tiago e João, aqueles 3. Né? Pedro, uma pessoa altamente oscilante. Uma hora era carne, outra hora era peixe. Né? Uma pessoa meio complicada. Tiago e João, que foram chamados de Boanerges, significa filho do trovão, pessoas temperamentais, pessoas irascíveis, pessoas esquentadinhas, tem prova na Bíblia. Uma vez eles iam passar pelo território dos samaritanos, não deixaram, aí Tiago e João se revoltaram e disseram assim, Senhor Jesus, o Senhor quer que a gente peça a Deus, que Ele mande o fogo do céu e queime essa desgraça desse samaritano tudinho. Eles tiveram coragem de perguntar isso para Jesus, como se Jesus fosse aprovar aquilo. E Jesus olha para eles e fala assim, vocês não sabem de que espírito são. É como que diz assim, vocês não sabem nem o que estão falando. Se fosse no dia de hoje, no Ceará, a gente diz assim, vocês estão doidos, é? Jesus teria dito assim, vocês estão doidos. Vocês não entenderam nada, não, é? Esses aqui são as pessoas que ele está escolhendo para formar o seu povo. Porque Deus não depende da perfeição das pessoas. Ele pega esses barros velhos, mal feitos, ele pega essas coisas velhas, tudo desajeitadas, e ele vai adornando, ele vai aperfeiçoando, ele vai curando, ele vai ajeitando, ele vai ataviando, e naquele grande dia vai ser uma noiva linda diante do Senhor Jesus. Aí eu quero fazer parte disso aí. Queiramos fazer parte disso. Vocês estão entendendo, irmão, essa mensagem? Porque eu estou entendendo. Eu estou entendendo tudo que eu estou dizendo, irmão. Glória a Deus. André, que era irmão de Pedro, Filipe, Bartolomeu, Mateus. Mateus era um publicano, ladrão. Todo publicano era ladrão, cobrador de impostos. Mateus. O nome dele era Levi. Depois Jesus chamou ele de Mateus. Né? Ele tinha esses 2 nomes já. O fato é que ele era um publicano, um cobrador de impostos. Tomé, que depois nós soubemos, uma pessoa meio assim, com uma fé que precisava de prova, né? Que precisava ver para crer. Aí tem o Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. Sabe o que era um Zelote?
era de uma espécie de grupo judaico, de grupo judeu, que dava certinho assim para quem gosta de filme de ação. Porque os zelotes eram um grupo que desejava se rebelar, um grupo que não queria aceitar aquela exploração de Roma, aquela humilhação dos soldados romanos. Eles queriam guerrear contra os soldados romanos. Os zelotes eram assim, né? Eles eram homens de guerra. E você vê, no meio desse pessoal tem um publicano. Um publicano que era odiado por não é por pecadores, por pescadores. Porque tem um bocado de pescador no meio aqui, tem. Né? No grupo de Jesus tem bem uns 4 pescadores. Pescadores eram, como todos os outros trabalhadores judeus, vítimas de pesados impostos. Quem cobrava os impostos desses trabalhadores, inclusive dos pescadores? Os publicanos. Então, como é que você acha que o Pedro, o Tiago e o João olhavam para Mateus? Hein? Como é que você acha que eles olhavam para ele? O publicano. Agora, tu imagina o zelote. O zelote queria logo era matar. Ele queria logo era matar o publicano. E Jesus juntou esse pessoal. Juntou gente diferente, né? Juntou gente de vários lugares, de vários pensamentos. Aí tem depois Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi exatamente quem o traiu. Esse aqui é o embrião, esse aqui é o fundamento. Por isso que se diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Aqui está o fundamento. Tinha que ser 12. Judas se suicidou, mas ele foi substituído. E não foi por Paulo. Foi substituído por Matias. Paulo é chamado de apóstolo, porque, pasmem, não é obrigado chamar só esses 12 de apóstolos. Esses 12 são os 12 apóstolos de Cristo. Mas existiam outros apóstolos. E é possível que exista até hoje. O problema é que a igreja, principalmente brasileira, que eu não sei como é que é por aí, usa esse nome de apóstolo para dizer que é como se fosse um vice-deus. Que é o que manda em tudo. E o apóstolo, na verdade, é alguém que carrega uma mensagem, que carrega uma procuração, é um procurador. Jesus deu a eles uma procuração para realizarem as obras que ele os capacitou para realizar. Pregar o evangelho, expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos. Mas esse grupo de 12 só tem eles. Depois que eles foram morrendo, não houve mais substituição. Tinha que ter os 12 até o dia da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha descido ainda. Jesus falou, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Logo depois, já foi sorteado até, de uma maneira igual à antiga aliança, né? O nome de Matias para substituir Judas. Aí formou os 12. Esses 12 aí não entra mais ninguém. Não entra mais ninguém. 12 apóstolos, os 12 fundamentos. Mas a partir deles, a partir desses 12, Deus, Jesus, formou o quê? Um povo. E esse povo se chama igreja. E nós somos esse povo. Para encerrar, Jesus não está mais aqui, fisicamente. Sim, né? Para você pegar nele, tocar nas vestes dele, na pele dele, no braço dele. Mas o povo que ele formou nesse dia, irmãos, isso aqui é para glorificar de pé, como se diz por aí. O povo que ele formou nesse dia está aqui até hoje. Uma parte do povo que ele formou nesse dia está nessa noite aqui, reunida aqui na presença dele.
nós somos parte deste povo. Então, que isso seja para nós um motivo de grande alegria, satisfação, honra, realização, cura para o nosso ser. Sabermos que o Senhor nos deu tão grande privilégio de nós sermos parte do povo que Jesus formou com as suas mãos, com o seu poder e com o seu sangue. Que assim nós sejamos abençoados pela palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.